A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Sabatina. Nós estamos com uma temática bastante interessante durante esse trimestre, a igreja e sua organização nos dias atuais. E hoje eu estou trazendo aqui um convidado mais que especial, o nosso irmão Souza, o Diácono Souza, aqui da Igreja Violeta, Araçagi, povoado de Violeta, Araçagi, Paraíba. Quero dar as boas-vindas aos irmãos, seja bem-vindo aqui conosco. Desde já agradecemos a sua participação. Obrigado. Então, graça e paz a todos e a todas. É uma satisfação imensa poder compartilhar esse momento aqui com o Diácono Gilvan, com vocês que nos acompanham nas suas residências. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém, amém. E vamos direto ao estudo, irmão? O tema dessa semana é Bem-vindos à Casa do Senhor. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância de dois ministérios, que é a direção e a recepção da igreja. E eu gostaria de que o irmão lesse aí o verso-chave da nossa lição, para que nós pudéssemos comentar um pouquinho sobre ele. Amém. O verso-chave se encontra lá em Isaías 55, fala dessa seguinte forma: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Amém. É interessante que nesse verso está trazendo o convite de Deus, diretamente de Deus, por meio do profeta Isaías, para o seu povo. Mas é interessante que pensar nesse chamamento na seguinte ideia: se não há quem convide, se não há um convite expresso e específico, porque nós podemos dizer assim que Deus deseja que todos se salvem. Mas mais de uma vez na Bíblia, principalmente nas cartas do Apocalipse, nós percebemos que há várias vezes Deus fazendo um convite direto. Então, a pergunta que eu faço, irmão, qual a importância do convite, do chamamento? Porque alguém que está na igreja, vai passando pela igreja, ou que chega na porta da igreja, se ele não recebe o convite, se não é um oficial, quais as implicações que isso pode trazer, digamos assim, na vida, ou até mesmo na salvação daquela pessoa? O que o irmão pode comentar? Vamos lá. Esse convite que vem por parte do Senhor é um convite que muitas das vezes o mundo não entende. Uma vez que o livro de Isaías ele fala: venha, compre sem dinheiro, e ainda faz mais indicações de o que serão para as pessoas comprarem. Naquele tempo, coisas caras. Então, assim, é algo inexplicável. Ou seja, algo inexplicável para o mundo. Ou seja, o convite para que a pessoa venha participe da igreja, muitas das vezes, Diácono Giovanni, de uma forma que o mundo não compreende. O convite que é feito por parte de Deus, muitas das vezes o mundo não compreende, O mundo não compreende. E em alguns fatos, aquelas pessoas que recebem o convite, alguns aderem ao convite, e outros, lamentavelmente, às vezes pela falta de compreensão, não aceitam o convite. E esse convite, irmão, deve ser expresso, Porque por mais que Deus deseje aqui, Ele expressou. Venha, compra, E assim, simplesmente alguém entrar na igreja e de repente precisando ter um convite formal, expresso, muitos não fazem isso. Então, daí a gente pensa na importância do ministério da recepção. Com certeza. De alguém que esteja lá para recepcionar, de alguém que convida para entrar. É interessante. É claro que o versículo aqui, ele está mais assim, pensando no convite de Deus, mas assim a gente já entende dentro dessa questão do ministério da recepção, até mesmo também aquele do dirigente do culto, do diretor do culto, em dar as boas-vindas àquelas pessoas que estão vindo talvez a primeira vez à igreja. Então é muito importante convidá-los novamente. Eu gostaria de trazer uma situação aqui interessante, irmão Souza, Diácono Souza, da seguinte maneira: imagine que você
imagina assim, você está na igreja pela primeira vez, você não é convertido ainda, certo? Certo. Aí você chega na igreja, deseja saber mais sobre Deus, sobre os seus planos, quem é Deus. Então você entra naquela igreja e aí o que acontece? Você consegue ver muitas pessoas presentes, umas em pé, outras sentadas, algumas fora da igreja conversando, outros lá dentro, os músicos mexendo em seus instrumentos, todo mundo fazendo alguma coisa, alguém no banco mexendo no celular, mas ninguém dá um oi, ninguém diz um bem-vindo, né? Seja bem-vindo, ninguém deseja uma paz, e de repente você, não vou entrar aqui, eu decidi ir à igreja, eu vou entrar. Tudo bem. E aí você entra naquela igreja para ouvir a palavra de Deus, para encontrar Deus, mas você já começou a estranhar, porque não pode Deus ser incomunicável, Deus não chegar com amor, com bondade, com gentileza. E aí começa a faltar, né? Se a gente fala de um Deus cheio de bondade, de amor e gentileza, e começa dentro daquela igreja não encontrar nada disso. Mas vamos supor que você entra lá, né? Se sentar e esperar que o culto comece, e aí você louva, mas aí o que é que acontece? Você vê alguns mistos de silêncio com alguns sussurros. Alguém levanta, lê um texto da Bíblia, faz uma pregação, termina a pregação, ninguém fala com você. A grande questão aí será que aquela mensagem, aquela pregação pode ser o mais belo sermão que fala do amor de Jesus? A pessoa que sai daquela igreja, naquele momento, ela vai sair preenchida, irmãos? Como é que o irmão sairia numa situação dessas? Vamos lá. Para a honra e glória do Senhor, não foi essa situação que encontrei quando fui pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas vamos só. É uma situação muito delicada. Veja bem. A sociedade hoje está com seus principais pilares, vamos dizer assim, degradado, principalmente os pilares éticos e morais, né? Corrompido por um sistema que é de libertinagem, é um sistema que está aí, vamos dizer, agregado à corrupção, à orgia, usar as palavras fortes, mas é a realidade de vida, a prostituição, a bebedeira. Há uma desorganização referente ao conceito para com Deus. Jesus fala em Marcos 9, capítulo 9, versículo 12, que ele diz dessa forma: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Porém, as pessoas que vêm, muitas delas pela primeira vez na igreja, elas estão buscando um escape justamente para fugir desse mundo corrompido. Verdade, obrigado. Né? E o que é que acontece? Ao entrar na igreja, se perceber essa tal desorganização, para ela naquele instante não vai haver uma boa absorção da mensagem, para ela não vai haver uma boa absorção de como é realmente a igreja bíblica, a igreja de Cristo, e principalmente a má imagem que ela irá retornar com ela para o mundo. Então é algo muito delicado que deve sim ser levado em consideração, se deve sim ser analisado e melhorado. Está bom para algumas, está, então melhore mais ainda. E para outras, mais e mais. É interessante porque essas pessoas que vêm vêm à igreja pela primeira vez, muitos vêm desses contextos que o irmão falou, dessas realidades. E é interessante que, às vezes, quando chega na própria igreja, a pessoa já vem tão machucada de fora, vem tão reprimida, vem tão vítima de preconceito, que às vezes, quando chega na igreja, tem alguém com o olhar atravessado, da roupa, mas ele está vindo a primeira vez, né? Às vezes porque a roupa está rasgada, às vezes porque chega com uma tatuagem, às vezes porque chega, sei lá,
com algo que não é aquele padrão, né? Mas aí as pessoas fazem o quê? Simplesmente, ao invés de, oi, seja bem-vindo, Cristo te ama e recebê-la bem, já recebe também como o mundo recebe. Faz com elas o que o mundo faz. Então como é que ela vai sentir que aquela igreja é diferente, que aquele lugar é diferente, e que como é que elas vão enxergar Deus ali? Como é que a igreja revela Deus dessa maneira? Então é preciso ser visto isso dentro dos contextos de nossas igrejas. Né? Veja só, eu complemento mais a sua riquíssima fala que os que estão dentro das igrejas, eles têm, é por obrigação, eu vou usar esse termo, essa fala, é por obrigação dele, transmitir a luz de Cristo. Mas como é que eu vou transmitir se eu estou fazendo uso de performance, de linguajar que está lá fora? A 0800 para quem quiser se apoderar. Não tem, ultimamente, levando em consideração a sua fala, para aquela pessoa que está aqui na primeira vez, não vai ter diferença. Então, se a pessoa está doente, se está procurando cura, uma cura que eu digo espiritual, né? Uma mudança de vida, uma nova criatura em Cristo, mas se dentro daquele ambiente ele vai encontrar as mesmas coisas que o mundo oferece, para ele vai ser um mero momento aquilo ali. E não uma oportunidade de mudar de vida. Exatamente, porque já vem com machucado, vem com preconceito, discriminação, aí vai encontrar isso normalmente na igreja. No ambiente que seria para oferecer justamente oportunidades para ser uma nova criatura. Amém. Bênção de Deus, esse ótimo comentário. Estamos aqui muito felizes assim, com esse momento, né? Porque está sendo um momento de ricas bênçãos, de estudo da palavra de Deus. Vamos entrar num ponto aqui sobre o Ministério da Recepção. O Ministério da Recepção, nas nossas igrejas, conhecido como Ministério da Recepção, ele, assim, na Bíblia, ele aparece muito como aqueles que eram os porteiros, né? Isso. Eles são revelados pelos porteiros lá no Velho Testamento. Alguém que estava lá na portaria recebendo as pessoas. As igrejas maiores, que têm condição de pagar um porteiro, né, também tem o seu porteiro para recepcionar as pessoas. As empresas têm, tem um interessante que tem aqueles porteiros que recebem muito bem, né, outros nem tanto. Mas pensando nessa ideia de porteiro ou nessa ideia de recepcionista dentro da igreja, nós podemos encarar apenas como um mero porteiro, ou no contexto religioso, no contexto da igreja, o ministério do porteiro é um ministério maior. Ou você acha que não, está resumindo só apenas algo bem material, receber as pessoas. Ou não, você acha que tem um propósito maior, espiritual disso tudo? Vamos lá, Diácono. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, fala justamente sobre esse quesito dos membros que formam o corpo de Cristo. Algumas pessoas ou algumas denominações religiosas, né, defensores de placas, vamos dizer assim, elas fazem o quê? Elas, vamos dizer que nomeia ministério mais importante do que outro. Já o cargo do porteiro, ele não é mais ou menos importante do que quem está lá no púlpito levando a palavra, assim também quanto o ministério de música, assim também como o ministério de oração. Não há maior nem menor teor de importância. Não existe. Temos que ver dessa forma, essa é a minha visão, diácono, temos que ver dessa forma a importância de que um porteiro tem, ministério de louvor também tem, ministério de oração também tem, porque o fim em tudo é preparar o caminho do Senhor, né? Amém. Seja qual ministério for, como o irmão citou, o músico, o ministério de louvor ou o porteiro, ele tem uma única função. A gente tinha visto uma lição anterior que mesmo os porteiros, essas atividades assim, mais próximas da questão do trabalho braçal mesmo, separar os talheres, os levitas faziam muito isso, mas era deixar tudo em ordem. O irmão falou aqui ainda hoje na organização, de estar pronto para receber as pessoas, para que as pessoas se sintam mais. Eu acho que foi quando a gente falou da zeladoria, né? Que na zeladoria as pessoas devem
zelar, cuidar para que as pessoas, ao entrar naquele ambiente, sintam mais a presença de Deus. Então, o fim em tudo, porteiro, zelador ou qualquer ministério, é aproximar as pessoas de Deus. Deus, exatamente, exatamente. E isso é feito quando as pessoas que ocupam determinada função realmente se entregam para servir ao Senhor. Aí sim, essa pessoa ela se torna um canal, vou usar essa palavra, ela se torna um canal de bênçãos na vida daquelas pessoas que estão chegando. Logo, é uma função de suma importância. Porque já imaginou, o irmão vai com a sua família para um restaurante, vamos dizer, com nome na praça já feito, né? Servem boas comidas, mas chega lá, a recepção não é bacana. Você começa já a se constranger, já se sente um pouco constrangido. É o que nós falamos no exemplo da situação que ele colocou no início. Ele não colocou a situação, né? Uhum. Qual foi a situação? Alguém que vai para aquela igreja ela pode ter o melhor cardápio religioso, exatamente, a melhor pregação, o melhor sermão, mas se não tiver recepção, alguém ele não se sinta bem-vindo ali, entrou, todo mundo no celular conversando em silêncio, ouviu a palavra e saiu do mesmo jeito, ninguém falou para ela. Claro que a pessoa não vai conseguir enxergar Cristo. Então o ministério da recepção é importante por isso, porque as pessoas vão poder, através de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, né? Não assim nesse contexto de pandemia que estamos vivendo momentos difíceis, mas em momentos normais, isso torna muito importante para aquele que chega a primeira vez à igreja. Isso é bem interessante. E o ministério, dentro da Bíblia, mesmo os porteiros, que a gente sabe que tem os músicos, mas tinham mais de 4.000, se eu não me engano, assim, porteiros também. Tinham 4.000 músicos, 4.000 porteiros, ou seja, ele coloca a importância dos levitas, porque as pessoas pensam que o levita era só o que dirigia a pregação, mas os levitas estavam cuidando da organização do templo, de armar, desarmar, dos talheres, dos garfos, de tudo. E a portaria também ficava com os levitas, que era o ministério do serviço. Eles ganhavam para isso. E outra coisa, o que é que a gente aprende? Do mesmo jeito que foi instituído o Ministério de Música, que a gente considera importante, que é um ministério de adoração que aproxima as pessoas de Deus, o porteiro é colocado no mesmo patamar. Verdade, porque foi instituído por Deus da mesma maneira, para que as pessoas, através deles, fossem alcançadas, né? Se chegassem a Deus. Entendeu? Então é interessante esse detalhe. O cargo de porteiro na igreja é de suma importância. Imagina você, quando começa a subir uma escada, tem que passar primeiro pelo primeiro degrau. E se esse degrau não estiver tão sólido quanto aqueles demais, muitas das vezes, a receptividade vai fazer com que aquela pessoa que está vindo pela primeira vez ganhe interesse de vir outras e outras e outras. Né? Então, cabe muito às pessoas que estão ocupando o cargo de porteiro, né? Cabe muito orar, se qualificar e receber cada vez melhor e melhor as pessoas. Esse ministério é tão importante, irmão, porque é através dele que pode iniciar a evangelização. Verdade. É importante o recepcionista, a pessoa que está na recepção, que está na portaria, anotar o nome, o endereço, com certeza. Né? Para que possa, de alguma forma, o irmão fazer uma visita. Né? Então, isso é bem anotar o e-mail, para que ele possa receber literatura ou possa receber, vamos supor assim, estudos. Verdade. Né? Ou até mesmo vídeos, para que a pessoa possa ser compartilhado, né? E para que essa pessoa possa, de fato, ser evangelizada. Principalmente nos dias atuais, assim, que as fronteiras foram quebradas. É verdade. Então, assim, que saibamos usar esse momento tecnológico que estamos passando, para que essas pessoas que estão vindo pela primeira, segunda vez, não fiquem sem conteúdo evangelístico. Né? Então, assim, é mais uma ferramenta que se pode sim ser agregada ao cargo de porteiro para enriquecer e engrandecer o nome do Senhor. Olha, a gente vai para o ponto final da nossa lição, que a gente falou sobre o Ministério da Recepção, agora a gente vai falar da direção.
aquele que dirige o culto, aquele que está à frente da programação. Uma coisa que a gente tem que entender, se ele não recebeu as boas-vindas na portaria, aí ele chega e também não recebe, com aquele que está à frente dirigindo o culto, não recebe as boas-vindas, aí, irmão, é demais, né? Já imaginou? Aí foi pra pouco. Olha, a pessoa que está dirigindo o culto, que está à frente ali, ele não é um animador de plateia, ok, mas ele também não pode ser aquele que engoliu um tijolo, que as pessoas dizem, né? Cara dura e apenas segue um roteiro, um rito, e ele não tem a capacidade de dar boas-vindas, a capacidade de se comunicar. Então, é necessário também mostrar alegria, porque o reino de Deus também é alegria. E essa alegria, em quem está em Cristo, né, é uma pessoa alegre, deve se refletir, principalmente naquele momento em que alguém está à frente ali para dirigir os trabalhos, né? Somente nós que estamos à frente, né? Diáconos e as pessoas que às vezes estão dirigindo o culto. Isso é de suma importância. Com certeza. Né? Além da receptividade, tem o ato de quem está dirigindo o culto, porque muitas das vezes as pessoas que estão dirigindo o culto é como se estivessem com um arco e flecha na mão. Adotam uma certa postura que para ele está certo, onde ele, sem querer ou intencionalmente, dependendo do seu ponto de vista, acabam ferindo, machucando, discriminando uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Verdade. Então, assim, são posturas... Já foi flechado muitas vezes lá na recepção, aí, né? Aí, meu pai. É interessante. Então, assim, são posturas que se devem ser... São posturas que o dirigente do culto ele tem que ser muito flexível. Ele tem que ter um poder de perceptividade. Né? Lógico que é o Espírito Santo que dá esse dom a ele, mas ele tem que ter essa perceptividade. Verdade. O que me veio também aqui à mente, ao falar desse jogo do ministério, né? A gente pensou ele de forma separada, mas a gente vai pensar de uma forma unífica. Por exemplo, você já imaginou um trabalho de recepção alinhado ao trabalho daqueles que vão dirigir o culto? Verdade. Ou seja, a recepção vai, pergunta o nome, né? O local onde ele mora, e aí, antes do dirigente chegar à frente, ele vai ler o nome, agradece. Isso é interessante, são dicas para as igrejas, como o irmão falou no início. Tem aqueles que já estão bem, procurem melhorar. O que pode ser feito para melhorar aí na sua igreja? Eu posso perguntar, o que pode ser feito para melhorar na minha igreja? Eu sei que muitas igrejas, a lição inclusive fala isso, eu estava vendo aqui, que muitas igrejas, o dirigente do culto, aquele que está na direção do culto, ele fica intercalando com os louvores, né, com os momentos de louvores. Mas depende da realidade de cada igreja, nem sempre será possível. Ele pode aparecer ali, mas pode aparecer só em um momento, mas vai depender da realidade de cada igreja. Agora, o importante é que esse ministério seja também usado, assim como a recepção, para revelar Deus, para aproximar Deus delas, das pessoas que vão àquele culto assistir aquela programação. É bem interessante. Uma coisa que eu achei interessante, irmão, o irmão pode até falar disso, sobre a aparência, né? Claro, a gente não é o físico, porque tem gente que pode aparentar ser, tá, vestido de paletó e gravata, e de fato não ser um cristão, né? É importante, a lição também fala, o estudo dessa semana fala, que deve ser uma pessoa consagrada, uma pessoa que tem uma vida de dedicação, né? De dedicação a Deus, exatamente. Mas a pergunta que eu faço é da aparência. Porque está aqui na página 29, né? O dirigente deve zelar por sua aparência, né? Sendo discreto. Aí eu queria perguntar para o irmão, a aparência conta também na hora de alguém que está à frente de um trabalho da igreja? Irmão? Sim, com certeza. Com certeza, conta muito. Porque, veja só, não tem como o verdadeiro cristão ele ser, aquilo que eu falei antes, ser igual às pessoas que estão ao mundo, né?
Então, com certeza, ele tem que sim cuidar de sua aparência, tem que ter um vestimento adequado, para que não seja um vestimento atraente, né? Tanto o homem quanto a mulher, se faz necessário, né? Assim também como cuidar da sua aparência, do seu higiene. Outra coisa, lembrando que esses fatores que estamos falando... Porque dizia, Isso. Qual é o problema, qual é o foco? A gente está tentando dizer isso desde o início, né? O porteiro e o dirigente de culto, qual é a função dele? Não é conduzir, ser um João Batista, né? Preparar o caminho do Senhor, ser aquele que vai levar as pessoas a elevar a mente a Deus, ficar mais próximo de Deus. Quando a pessoa já encontra um motivo de se distrair, seja no caso do sexo feminino, uma roupa bem transparente, as pessoas só olham para aquilo ali, como é que a pessoa vai elevar a mente a Deus? É verdade. Ou se for um relógio de uma geração de R$3.000 chamando a atenção ali, né? Então as pessoas só vão, olha, ou algo, né? Então é muito importante também essa questão. Não no sentido de extravagância, mas naquilo que você tem ou pode, o melhor para Deus, para que as pessoas também possam não desviar a atenção ou do foco. Eu acho que a maior questão aqui é o foco que as pessoas devem manter, que é somente Cristo Jesus. Tem sempre que ser lembrado, essas pessoas que ocupam esse cargo, que eles estão fazendo não a obra para si só, que o foco não deve ser desviado para ele. E sim, que se faz necessário, com certeza ele está bem vestido, né? Ele está bacana, com aparência bacana, mas de uma forma discreta, para que seja agradecido o nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui a gente quer agradecer aos amigos, irmãos que irão assistir este estudo de hoje, né, o estudo dessa semana. Espero que possamos ter contribuído. Eu agradeço demais ao irmão Souza, esperamos e com certeza teremos mais oportunidades como essa para juntos discutirmos lições mais como essa. Eu só sei dizer uma coisa, irmão. Foi bom, foi maravilhoso, né? E espero que seja bom para vocês também. Então, a paz do nosso Senhor Jesus a todos, né? Agradecemos aí a sua participação. Pedimos que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Suas palavras finais, irmão? Eu que agradeço de antemão, né? Principalmente pela forma que foi feito o convite, já começou por aí, né? Uma vez que o tema é esse, convite, né? Então, assim, agradeço imensamente. Agradeço vocês por terem assistido. Compartilhem o material, né, que outras pessoas precisam ser alcançadas, né, muitas das vezes até para consertar o que não está da forma do Senhor. Que Jesus abençoe você que está em casa nos assistindo, abençoe a sua pessoa, seu ministério. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Então, nós temos que compartilhar bênçãos, né? Então, compartilhe. Um abraço e até a próxima semana com mais um estudo da lição, né?